Olá, vamos ao devocional que tem como tema Preparando o ambiente para o milagre acontecer. O texto base é o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 24 e do 35 ao 40. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: Minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Agora do 35 em diante. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que o haviam acompanhado e entrou onde a menina estava. Jairo nos ensina várias coisas. Ele teve algumas atitudes que nós precisamos aprender com ele. Ele foi a pessoa certa. Jairo foi até Jesus. Jairo foi humilde. Ele era um chefe, mas ele não teve vergonha. Ele não teve a preocupação de se humilhar diante de todos. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele dependeu de Jesus. Jairo foi insistente, ele não desistiu. O versículo 23 fala: E lhe rogava com insistência. Jairo também esperou, porque no meio do caminho, além de ter um caminho longo, porque é tudo feito a pé, ainda Jesus parou para curar a mulher do fluxo de sangue. Ela foi curada e ele parou para dar atenção para ela. E ainda ele teve que lidar com a palavra contrária, porque o problema no meio do caminho ficou pior. O que vieram dizer para ele? A sua filha já morreu. O que você está fazendo aí? Então nós precisamos ir à pessoa certa, nós precisamos ir mesmo a Jesus. Nós precisamos nos ajoelharmos diante dele, reconhecendo que só ele pode resolver. Não são pessoas, não são coisas, mas somente Jesus. Não é o médico, não é a vacina, tudo isso está sob o governo dele. Tudo isso está a serviço dele, mas quem resolve tudo é Jesus. É Jesus que nos sustenta. Se o nosso problema for o sustento, for a falta do emprego, o problema dos relacionamentos, então nós precisamos insistir, não desistir. Nós precisamos esperar. Enquanto nós esperamos, Deus trabalha no nosso coração para nós crermos, trabalha na nossa fé. Quantas vezes no meio do caminho nós vamos ouvir palavras contrárias dizendo: por que você está incomodando Jesus? Por que você ainda está aí na igreja orando? Por que você ainda está acordando para orar? Não tem mais jeito. Seu casamento já acabou. O amor já não existe. Seu filho já se perdeu mesmo. Não tem mais jeito. Esse menino é terrível. Já acabou. Não tem mais volta. Não tem mais cura. Não tem mais solução. Então, no meio do caminho, as coisas pioraram, porque chegou a notícia da morte. Mas Jesus disse para Jairo: crê somente. Jesus disse: não temas. E é isso que ele está dizendo para nós também. Ei, meu filho, ei, minha filha, crê somente. Não temas. Eu posso todas as coisas. Não vai ser do seu jeito, não vai ser na sua hora. Mas eu tenho a solução. Então nós precisamos trabalhar no nosso coração. Às vezes é a falta de fé, né, a incredulidade. Nós precisamos retirar do nosso coração o orgulho, precisamos nos humilhar diante de Deus, diante dele, que tudo pode. Às vezes precisamos retirar nossas falas precipitadas, os rótulos que nós colocamos na nossa família, nos nossos filhos, nas pessoas, as maldições que às vezes nós lançamos. Nós precisamos, no lugar disso, colocar a fé em Deus, colocar a adoração. Precisamos levantar altar de adoração na nossa casa, junto com a nossa família. Precisamos preparar o ambiente para que Deus opere o milagre. E às vezes nós vamos precisar fazer como Jesus fez. Ele foi lá e tirou, ele não permitiu que algumas pessoas fossem com ele. E quando chegou lá, ele ainda tirou as pessoas que estavam fazendo alvoroço dentro de casa. Então, tem alguém que está trazendo confusão para dentro da sua casa?
Tem alguém que está alvoroçando na sua casa, que está falando palavras, não tem jeito mais, já morreu. Tem pessoas que estão com você enquanto você está na pior, né? Elas se mantêm com você, mas se você melhora, elas se afastam de você. Quem está dentro da sua casa? Quem você abriu a porta para entrar? Então Jesus entrou, tirou essas pessoas, só permitiu entrar o pai, a mãe, Tiago, João, Pedro, somente os discípulos, somente aqueles que iam abençoar a casa dele. Então é um tempo de nós refletirmos. Nós precisamos preparar o ambiente para os milagres acontecerem. Amém?